Quero falar de um outro tema também que apareceu nessa sexta-feira, que é a morte de mais um opositor de Vladimir Putin. Mais um. E esse é um dos principais, né? Alexei Navalny, que era o principal opositor. Ele foi encontrado morto na prisão. O Luca Bassani é quem vai trazer as informações pra gente. Luca, que inclusive está fazendo aí viagem pela Ucrânia. Você está na Ucrânia já, né, Luca? Tô sim, tô aqui em Kiev. Está em Kiev e Alexei era uma das pessoas que, mesmo presa, ainda por meio daqueles seus aliados ou de seus advogados, manifestava todas essas questões que envolvem, inclusive, a invasão da Rússia à Ucrânia e as críticas a essa ação. E agora ele apareceu morto. Quais são as informações que temos até agora, hein, Luca? Pois é, Evandro, é bom a gente recapitular que na última década Navalny foi o principal opositor ao presidente Putin e um opositor visto por muitos como um opositor viável, porque ele conseguiu não só falar abertamente contra o presidente Putin, mas aglutinar uma grande multidão em volta do seu nome. Ele acabou sendo envenenado em 2020 por um composto chamado Novichok, né, que é um composto nervoso, foi tratado na Alemanha, conseguiu sobreviver e, regressando à Rússia em 2021, foi preso imediatamente sobre as mais diversas acusações, inclusive incitar o terrorismo interno, ser um inimigo do Estado, etc. Ele foi condenado naquela ocasião a cerca de 20 anos de prisão e cumpria essa pena em uma colônia penal na região do Ártico. Inclusive, houve, durante o começo desse ano, o final do ano passado, a possibilidade dele estar desaparecido. Muitos falavam que não sabiam o seu paradeiro, já que não se comunicava com seus simpatizantes e nem mesmo com seus advogados. Ele, de fato, apareceu novamente na colônia penal do Ártico em janeiro, inclusive muito bem, fazendo piadas com os policiais. Mas hoje pela manhã foi encontrado morto na sua cela, pelo menos a versão que foi divulgada à imprensa. Ele que saiu para uma caminhada e quando voltou caiu inconsciente imediatamente e não reagiu. Por enquanto não há um laudo médico divulgado pelo Kremlin, alguns falam sobre a possibilidade de um coágulo, mas até agora são apenas rumores, já que não há de fato um laudo médico que foi publicado pelas autoridades russas. Ao mesmo tempo, a mulher de Navalny, que está no exílio também, ela se pronunciou dizendo que tudo isso é culpa do presidente Putin e seus apoiadores, que eles são os responsáveis pelo que acontece de mal tanto na Rússia quanto também para a sua família especificamente. Ao longo dessa tarde tivemos também manifestações de outros políticos, tanto do chanceler alemão Olaf Scholz, que diz que morre hoje a possibilidade de uma Rússia mais democrática, já que Navalny foi um daqueles que conseguiu representar, apesar das dificuldades, uma oposição viável ao presidente Putin, assim como o presidente Joe Biden, que disse que isso mostra a crueldade de Putin, que é o principal responsável por essa morte, não só matando pessoas no exterior, no caso da guerra da Ucrânia, mas também os seus próprios cidadãos. Essas as palavras do presidente norte-americano. A gente vai continuar acompanhando essa repercussão, lembrando que Navalny, assim como tantos outros, acabaram desaparecendo, sendo colocados fora do jogo político, sendo envenenados e também tantos outros assassinados, o que mostra que a Rússia, enquanto Putin for presidente, continuará tendo um sistema nada democrático, se assim podemos dizer, de maneira um pouco leve aqui no 3 em 1. Bem leve, né, Luca? Só aproveitando que você está em Kiev, né, aí na Ucrânia, quero saber sobre essa viagem que o Volodymyr Zelensky vai fazer para a Alemanha. Pois é, Volodymyr Zelensky esteve hoje em Berlim, se encontrou com o chanceler Olaf Scholz a pedido de seus ministros para conseguir angariar mais fundos militares e também mais armamentos nesse momento em que faltam munições aqui para as tropas ucranianas. Também seguiu para Paris, onde encontrou o presidente Emmanuel Macron, ele que tem tentado angariar mais fundos e tem, de certa forma, conseguido, já que os Estados Unidos deram um sinal verde na semana passada com a aprovação do Senado num fundo de 60 bilhões de ajuda humanitária à Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, aqui, internamente, a dificuldade é nos alistamentos, é ter material humano o suficiente para combater os russos, já que muitos homens não têm buscado a via militar e tantos outros têm padecido na região do Donbás, o que faz essa situação ser ainda mais difícil e nos números absolutos de tropas, de soldados, o presidente ucraniano se coloca em uma posição muito desvantajosa se olharmos a fotografia de momento nestes quase 2 anos de guerra.
Valeu, viu, Luca? Bom trabalho para você aí na Ucrânia. Em breve a gente vai conhecer essas reportagens que você está preparando para a gente aí. Foi um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. Ô, Dema, pode trazer a tarja aí de volta do Vladimir Putin para a gente poder analisar por aqui. Como é que vocês veem mais uma pessoa que se opõe a Putin caindo ali enigmaticamente depois de uma caminhada, hein, Gustavo Segré? Primeiro, se você me permite, gostaria de fazer um comentário. Por ser sexta-feira, o Lucas sem óculos é como o Bruno Pinheiro com bigode. É estranho. Não, a hora que eu fui olhar pro Luca, eu fiquei cara, será que o Luca tinha barba e agora não tem mais? Mas parece que o Luca não tinha barba, na verdade ele tirou o óculos era a barba do Luca. O Bruno Pinheiro com bigode é a mesma coisa. Estão falando que ele é o Clark Kent. Pode ser. Mas, ser opositor na Rússia, Cuba, Venezuela, Nicarágua, tem que ser muito corajoso. Porque se você subir num avião, não sabe se desce. Se você vai numa prisão, não sabe se sai. Se você vai caminhar, não sabe se volta. Então é bem complexo. O que prova que ditaduras estão feitas e são feitas e amparadas na manutenção, custe o que custar, do ditador de turno. Sim. E como é resolvido isso? Ninguém sabe. E na manutenção da violência, né, Luiz Felipe Dávila? O terror é parte intrínseca de um ditador. E não podemos esquecer que, em vidas passadas, Vladimir Putin era o chefe da KGB, da Polícia Secreta do Partido Comunista da União Soviética e, portanto, era muito acostumado a fazer com que pessoas desaparecessem. Então, na verdade, todas as pessoas que desaparecem, coincidentemente, 100% são adversários políticos de Putin. É isso que é a ditadura. E por isso que eu vejo quando existem atitudes de gente querendo dar pano para manga para ditador, eu fico enfurecido, porque parece que essas pessoas nunca leram um livro de história, não sabem o que isso coloca em risco, a estabilidade não só do país, mas do mundo, da Europa, no caso do Putin, né? E então quando você pega o presidente, o que quer ser presidente novamente, o Trump, e fica jogando com a Europa, que a Rússia pode fazer o que quiser na Europa, é um absurdo tão grande, reflete uma ignorância, uma incapacidade de compreender a política global que é assustador. E por isso que essa turma vê o mundo democrático dividido e aí fica cada vez mais ousado nos seus crimes, nas suas guerras, nas suas atitudes. Ô Piperno, quando a gente fala de Alexei Navalny, há um molho ainda mais grosso em relação à oposição a Putin? Claro que sim, e num contexto de eleições na Rússia. Né? Exatamente. Então, na semana passada, a Junta Eleitoral, a Comissão Eleitoral da Rússia, cassou a candidatura do único opositor, sob o pretexto de que ele é contra a guerra, isso expõe lá, enfim, a segurança nacional, esses argumentos tolos todos aí, mas o fato é que ele não vai poder concorrer, ou seja, agora não tem mais nenhum outro concorrente. Então, vejam, a gente está diante de um ditador que vai se perpetuar, porque ele vai se reeleger agora, ele promoveu recentemente uma mudança constitucional que lhe dá o direito de se reeleger agora. Nós estamos em 2024, aí ele vai poder se reeleger de novo e poderia esticar o seu mandato até 2036. E lá atrás, quando ele resolveu seguir a antiga Constituição e se limitar a 2 mandatos, no momento do terceiro, ele arrumou um fantoche. E aí o fantoche governou lá, ficou lá esquentando a cadeira um mandato e ele voltou para inaugurar essa. E ele ficou como primeiro-ministro. Ele ficou como... Ou seja, né? Claro. Então, esse é o tipo do ditador que ele espalha perigo porque ele encontra a adesão de outros candidatos autocratas. O Dávila acabou de citar essa declaração do Trump no começo da semana. A União Europeia, já que vocês não querem colocar dinheiro, então eu vou incentivar o Putin a acabar com vocês. Olha o limite, né, enfim, absurdo. E lá na Europa, veja como que um ditador, ele é capaz, inclusive, de rachar correntes políticas que pensam da mesma forma. Os 2 governos, até um ano atrás, né, mudou e tal, mas até um ano atrás, os 2 governos da Europa tidos como mais à direita eram os da Hungria, do Viktor Orbán, e o da Polônia. Os 2 eram radicalmente diferentes da abordagem à Rússia. O Orbán, um aliado do Putin, a Polônia era uma inimiga até pelo contencioso histórico.
Mas o ditador, ele encontra guarida, seja nas ditaduras de esquerda, seja nas ditaduras de direita, até porque ele não está nem aí, ele não tem nem a menor preocupação em se enquadrar em algum desses espectros ideológicos. Ele é ditador. Exatamente.